Ó Senhor, eu sou teu e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 16, é o lema desta semana que se inicia. E é com essas palavras que eu quero acolher você e a sua família de uma forma bem especial a esta celebração que está se iniciando. O profeta Jeremias, ele exclama que as palavras do Senhor, as palavras de Deus enchem o coração dele, assim como enche os nossos corações, enche as nossas vidas também. É por isso que nós também, assim como Jeremias, podemos estar cheios hoje de alegria e de felicidade, mesmo em meio aos problemas, porque nós temos a palavra de Deus, que é a palavra de consolo, palavra de confiança, palavra que nos faz unidos e unidas a Cristo Jesus, aos irmãos e irmãs na fé, através do seu amor também. E é em nome desse trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que nós celebramos este culto. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Assim como nós estamos, nós queremos também ter um momento de conversa íntima com o nosso Deus. Por isso, convido a você fechar os seus olhos e nós orarmos. Deus, Tu que és um Deus de amor, Deus compassivo, Tu que nos dás as palavras de vida eterna, Tu que sempre estás conosco, Tu que sabes os melhores caminhos para nós caminharmos, por mais que nós muitas vezes não entendamos, nós queremos Te louvar e Te agradecer. Queremos Te agradecer porque nós estamos reunidos e reunidas
mesmo que de forma virtual, com irmãos e irmãs na fé, e também temos a certeza de que o Teu Espírito Santo está agindo em nossas vidas diariamente. Nós te pedimos neste momento que Tu possas estar nos dando condições plenas, que Tu possas estar acalmando os nossos corações, acalmando os nossos pensamentos, ampliando os nossos ouvidos e mentes para podermos refletir sobre a Tua palavra neste dia. Que Tu possas estar nos preparando para receber a Tua boa palavra, que é alimento para nós. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Convido para nós fazermos a leitura do texto bíblico indicado para o dia de hoje, que vem do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 21 até o 28. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: Eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e, no terceiro dia, serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meio do meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como Rei. Jesus ele está com seus discípulos em uma região próxima a Cesareia de Filipe. Ele não tinha mais ninguém com ele nesse momento, somente ele e os seus discípulos. E nesse lugar, se nós olharmos um pouco antes do texto que nós lemos, nós vamos ver que Jesus faz duas perguntas aos discípulos, e a primeira é: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Os discípulos respondem que algumas pessoas dizem que ele é João Batista, outros dizem que ele é Elias, outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E a segunda pergunta, e a mais importante para aquele momento, é: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Simão, ele toma a frente dos seus colegas, ele toma a dianteira do grupo e responde: o Senhor é o Messias, é o Filho do Deus vivo. A resposta de Simão é uma das, se não a mais importante e a melhor definição e confissão teológica de quem é Jesus Cristo, feita por alguém no Evangelho. Jesus ele elogia Simão dizendo que o Pai que está nos céus foi quem lhe revelou isso, e logo após Jesus lhe dá o nome de Pedro, naquela passagem que já ouvimos tantas e tantas vezes que diz: portanto eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Está no capítulo 16, versículo 18. E Jesus finaliza pedindo para que os discípulos, então, não contassem para ninguém que ele é o Messias, o enviado de Deus, até o momento certo. Isso tudo vem antes do relato que nós acabamos de acompanhar.
Mas por que eu faço menção? Porque é de extrema importância essa resposta de Pedro. Vejam bem, o mesmo Pedro que faz uma linda afirmação que Jesus é o Messias, o enviado de Deus, que tem uma grande admiração, respeito e amor pelo Mestre, é o mesmo Pedro que responde a Jesus, que repreende, que chama a atenção de Jesus, não aceitando o que ele havia acabado de dizer. Pedro, ele não aceita isso porque para ele o Messias deveria ser aquele que iria livrar o povo das garras do poder do Império Romano. Aquele que traria a paz, a segurança e a felicidade para o povo judeu. Para ele, para Pedro, o Messias seria o novo governante e não sofrer e não morrer pelas mãos dos líderes judeus e romanos. Depois de ser repreendido por Pedro, Jesus ele se volta e diz: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para me fazer tropeçar, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Jesus ele diz no primeiro momento, lá na resposta da pergunta, que Pedro é a rocha que fará a igreja nascer, crescer. E logo no segundo momento, diz que ele é uma pedra, uma rocha de tropeço, que vai atrapalhar a missão, praticamente. Porque Pedro estava pensando como um ser humano estava pensando e não como Deus pensa. Pedro, ele era um ser humano, assim como eu, assim como você. E como bom ser humano, nós somos pessoas lógicas, racionais, mas também somos movidos por sentimentos, emoções. E é isso que acontece com Pedro. Mesmo sendo racional, lógico, conhecendo toda a palavra, conhecendo todos os ensinamentos de Jesus, Pedro não queria perder o Mestre. Por isso que ele achou um absurdo Jesus falar aquilo, que iria ter que morrer. Ele foi movido pela emoção, pelo sentimento que levou ele naquele momento. Pedro, ele não conhecia qual eram os planos de Deus exatamente, e por isso também que ele não aceita. Para Pedro aquilo nada fazia sentido. Mas quantas vezes nós também somos levados, assim como Pedro, a agir pelas emoções, agir pelos sentimentos, não aceitando algumas situações na nossa vida. Quantas vezes você, assim como eu, não aceitou uma determinada situação na sua vida porque não conhecia os planos de Deus? Quantas vezes nós também não aceitamos as situações por desconhecer as vontades de Deus para as nossas vidas e pensar como um ser humano pensa e não como Deus pensa? Neste momento em que, pelo que nós estamos presenciando, estamos quase que no fim de uma pandemia mundial, porque muitas vacinas estão sendo finalizadas e pelo jeito nós já vemos uma luz no fim do túnel. Agora sim, nós podemos reforçar cada dia mais a nossa esperança. Mas no início, nós aceitávamos isso? Não, nós não aceitávamos. Mas será que Deus não fez planos até através disso para nós? Será que nós aproveitamos o momento para refletir, para crescer enquanto pessoas neste momento? Ou nós ficamos sentados reclamando da vida e não aceitando a situação? Muitas vezes Deus age de formas que nós mesmos desconhecemos. Eu não estou afirmando aqui que foi Deus que fez a pandemia. Não, pelo contrário, a pandemia é algo do mundo, porque é algo mal. E Deus não faz nada de mal para nós. Mas Deus age da melhor forma, nos cuidando e nos protegendo. E nos dando oportunidades, mesmo em situações de perigo, em situações de
calamidade como nós estamos vivendo. Deus, ele age de uma forma que muitas vezes o nosso conhecimento ele desconhece, porque nós somos pessoas que vivem apenas conscientemente falando. Nós não nos deixamos nos levar pelo poder do Espírito Santo muitas vezes. Muitas vezes ficamos presos pelas palavras e não pelos sentimentos que Deus nos dá. Por isso que, às vezes, o carro estragar em determinado momento, isso é algo ruim? Sim, é algo ruim, mas pode estar evitando que você se acidente fatalmente no futuro, logo em seguida. Alguma situação que nós não entendemos pode fazer muita lógica no futuro. Basta nós confiarmos e acreditarmos nos planos de Deus, os planos que Deus tem preparado para nós todos os dias de nossas vidas. E que esse Deus que nos ama, que nos cuida, que faz com que a sua palavra seja acessível a nós, possa nos abençoar, nos fortalecer nossa fé, nossa esperança, para continuarmos vivendo através dos seus caminhos e que nós possamos ter olhos, ouvidos, corações e mentes mais abertos para compreender quais são os planos deles e não ficar reclamando de determinadas situações. Amém. Tens meu tempo todo em tuas mãos, calmo e seguro estou por confiar em ti. Das nova vida, mudas minha história, meu coração te dou, faz-o firme em ti. Sofras dores no mundo ao meu redor, sem coragem olho amanhã, mas me amas, não me deixas sós, Pai, tu vens me consolar. Tens meu tempo todo em tuas mãos, calmo e seguro estou por confiar em ti. Das nova vida, mudas minha história, meu coração te dou, faz-o firme em ti. Ódios, dores, mágoas e temor me aprisionam e cativo estou. Deus, eu clamo, livra-me do mal, guia cada passo meu. Tens meu tempo todo em tuas mãos, calmo e seguro estou por confiar em ti. Das nova vida, mudas minha história, meu coração te dou, faz-o firme em ti. Certos dias passam sem razão, pouco tempo resta em minhas mãos. Horas, dias, meses vêm e vão, e pergunto o que será de
Zufriedenheit. Du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in mir. Convido para intercedermos por irmãos e irmãs, que nós possamos ter em nossas mentes, em nossos corações, todas aquelas pessoas que nós conhecemos, que estão necessitando do auxílio, do consolo e do amor de Deus também em suas vidas. Assim, então convido para reclinarmos nossas cabeças e orarmos. Deus, Tu que tens planos para as nossas vidas que muitas vezes nós mesmos desconhecemos, nós Te agradecemos porque se nós confiarmos em Ti, nós poderemos saber que mesmo em situações adversas, Tu estás conosco, nos dando a orientação e nos dando a oportunidade de crescer como seres humanos também, em meio a tragédias, calamidades. Nós Te agradecemos porque o Teu amor é infinito para nós. Nós Te agradecemos porque a Tua presença ela é real em nossas vidas e Tu sempre vens a nós e escuta o nosso clamor. Por isso que neste momento nós queremos interceder de uma forma bem especial por todas as pessoas que estão necessitando do Teu amor, do Teu cuidado, do Teu carinho, do Teu consolo. Em especial nós colocamos a família de seu Palmarito Vitti e do seu Ernesto Dietrich. Ambos faleceram recentemente. Que Tu, ó Deus, que és Deus de consolo, Deus da esperança, Deus do amor eterno, sê com essas famílias, dando a eles e a elas a sabedoria necessária para ver que a morte não é o final de tudo, mas sim um belo começo para uma vida eterna. Dá que a essas pessoas possam ter a certeza e a confiança que nós um dia nos reencontraremos com essas pessoas que estão partindo deste mundo para o mundo celestial. Que nós possamos também, Deus, interceder neste momento pelas pessoas que estão enfermas. Se Tu com estas pessoas dando orientação a médicos e equipes médicas para que melhores tratamentos sejam feitos e suas saúdes restabelecidas. Também nós pedimos pelos nossos governantes, por nossa igreja, por nossos membros e comunidade. Nós pedimos também para que Tu estejas iluminando os nossos caminhos diariamente, para que Tu possas ser presença permanente em nossas vidas e em nossos corações. E tudo mais que está em nossos corações e mentes, nós Te pedimos orando em conjunto a oração que o Teu Filho nos ensinou, que diz: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos as bênçãos de Deus, ouvindo o hino. Queira a estrada conduzir-nos juntos, com o vento sempre a teu favor, tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanham.
possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, temos alegria. Deus, ó Pai, queremos, pois, louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão.